E agora temos entrevista importante aqui no Poder Expresso. A bancada do PT na Câmara dos Deputados voltou a defender a instalação da CPMI do Banco Master no Congresso Nacional após a operação que mirou o líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner. Numa nota publicada nesta quinta-feira, o partido também cobrou uma investigação da Polícia Federal para esclarecer o destino de 61 milhões de reais que, segundo as denúncias, teriam sido exigidos pelo senador Flávio Bolsonaro ao empresário Daniel Worcaro. Para falar sobre esse assunto, o Poder Expresso recebe agora o líder do PT na Câmara, o deputado Pedro Ucsaio. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso jornal, seja muito bem-vindo ao SBT News. Deputado, nessa nota, vocês dizem também que o senador Jacques Wagner merece a presunção da inocência, mas a gente vê que o partido está dividido, tem deputados que estão pedindo a saída dele da liderança da Câmara. Ele deu uma entrevista agora, o senador, dizendo que não acredita que ele deve sair. Eu queria saber qual é a avaliação do senhor, se o senador Jacques Wagner deveria se afastar da liderança do governo enquanto as investigações correm para preservar o governo do presidente Lula desse escândalo, ou se ele deveria se manter. Qual é a avaliação do senhor? Olha, Raquel, nossa nota ela é muito clara e explícita para toda a sociedade brasileira saber a posição da nossa bancada. O primeiro ponto, nós somos a favor da CPMI do Banco Master, assinamos duas CPIs, a CPI do Rodrigo Hollenberg sobre a relação do BRB com o Banco Master e a CPMI que é do Congresso Nacional, onde toda a bancada assinou e continua reafirmando publicamente a importância de investigar, além do que a própria Polícia Federal está fazendo. Segundo ponto, a autonomia da Polícia Federal, permitida pelo presidente Lula, diferente do presidente anterior, que mudava diretor da Polícia Federal, mudava ministro se precisasse, para proteger seu filho, ou seus filhos, ou sua família, da família Bolsonaro. O presidente Lula tem dado total autonomia para a Polícia Federal. Isso é ser republicano, isso é efetivamente fortalecer os órgãos de Estado e não favorecer um governo. Terceiro lugar, nós reafirmamos a necessidade e a continuidade das investigações, enquanto não tem CPMI ou CPI, que seja investigado pela Polícia Federal, inclusive o pré-candidato a presidente da República, que é o que tem maior expressão política, que é amigo, que tem relação íntima com Daniel Worcaro, que desde o dia que vazou os áudios e que esse dinheiro agora, por notas fiscais, recibos, estão nos Estados Unidos, num fundo no Texas, ele não explicou, já tem Prefeitura de São Paulo com 157 milhões, tem outros recursos para esse bendito filme do ex-presidente. Então nós queremos, não é o Flávio Bolsonaro hoje aproveitando uma operação da PF para esconder as suas falcatruas, os ser investigado, esclarecido, passado o Flávio Bolsonaro de falar sobre a operação que aconteceu hoje, quando ele deve explicação para a sociedade brasileira, muito mais de um cara que é presidente da República. E quarto lugar, sobre Jacques Wagner. Nossa bancada contra o senador, hoje que ocorreu pela Polícia Federal, que o senador tenha todo o direito, como qualquer cidadão, como o próprio Flávio tem, de amplo de direito de defesa, que lá na Lava Jato não teve, e nós sempre condenamos, e que seja investigado, como os demais lideranças, e ele concedeu agora há pouco uma entrevista, eu assisti a entrevista dele, ele reafirma a autonomia da Polícia Federal, reafirma posição de CPMI e reafirma a investigação, não só essa, mas de todas as demais, e principalmente quem tem mais importância nessa relação, que é o próprio financiamento de Jair Bolsonaro, Tarcísio,
como também de Flávio Bolsonaro, e de Jacques Wagner também vai ter a oportunidade, como está fazendo, inclusive, aqui, agora há pouco, tornando suas teses, suas posições e sua defesa possa. Ah, que pena, eu perdi o sinal do deputado Pedro Uxai. A gente vai tentar refazer essa conexão para continuar essa importante entrevista com o deputado Pedro Uxai. Enquanto isso, eu vou aqui retomando o fio da meada com vocês. O deputado estava expondo, né, o posicionamento dele, da bancada do PT, sobre a necessidade de uma CPI do Master, a necessidade que ele vê de investigação também de Flávio Bolsonaro e dos links do filme Dark Horse, a necessidade de presunção de inocência para o senador Jacques Wagner. A gente já vai refazer a conexão com ele. Enquanto isso, eu vou retomando o fio da meada para vocês sobre as acusações que pesam, os indícios investigados pela Polícia Federal contra o senador Jacques Wagner. Nós mostramos para vocês a questão do apartamento, que é esse apartamento que está sendo investigado, que teria sido repassado de Augusto Lima Ferreira para o senador Jacques Wagner, que o senador disse que foi um pedido dele, né, para que ele comprasse como investidor, para que depois o senador repassasse para a filha. Esse segundo, que é o dinheiro que é repassado por toda uma teia financeira e que para familiares de Jacques Wagner e que o genro cobra os recursos. E o terceiro eixo dessa investigação é a contrapartida que, segundo a PF, sempre segundo a Polícia Federal, teria sido dada pelo senador. A representação da Polícia Federal, descrita ali na decisão do ministro André Mendonça, mostra uma possível atuação parlamentar de Jacques Wagner em temas de interesse do Banco Master. De acordo com a Polícia Federal, o senador teria mantido conversas diretas com Augusto Ferreira Lima sobre propostas que aumentavam o limite de crédito consignado para trabalhadores da CLT, aposentados e pensionistas do INSS. Também teria apoiado a liberação de empréstimos para beneficiários do BC, o benefício de prestação continuada, e outros programas sociais. E a investigação cita ainda a atuação de Jacques Wagner em uma PEC, uma proposta de emenda constitucional sobre a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito e no acompanhamento da possível compra do Banco Master pelo BRB. Conseguimos refazer a conexão com o deputado Pedro Uxai. Deputado, seja bem-vindo de volta ao Poder Expresso. Eu peço que o senhor conclua o seu raciocínio. O senhor está falando exatamente sobre o senador Jacques Wagner e a presunção de inocência. Então, nós temos um princípio básico do direito para qualquer cidadão, e a gente criticava a Lava Jato no sentido do julgamento, pré-julgamento, sem a produção de prova e o amplo direito de defesa. Isso é para qualquer cidadão brasileiro e a gente continua defendendo esse princípio. A entrevista concedida pelo Jacques Wagner, ele busca defender esses vários questionamentos que estão sendo feitos e produzidos nas investigações, ele já se antecipa e faz a construção da sua própria defesa em público, como fez agora há pouco na sua entrevista. O que a gente defende como bancada? Que a Polícia Federal, com a sua autonomia, continua investigando, dando direito de defesa e, ao mesmo tempo, Jacques Wagner podendo fazer a sua defesa, a produção de prova da sua inocência, como princípio e presunção de inocência. Então, aqui, nós não estamos dizendo que ele é inocente ou não é inocente. Ele vai ter a oportunidade e o direito de se defender e, ao mesmo tempo, esclarecer todos os questionamentos que a Polícia Federal está fazendo. E todos nós conhecemos a trajetória do Jacques Wagner, desde governador do Estado, ser deputado federal, governador, senador, e nós temos uma relação extremamente digna e decente e ética, na minha relação, que sou líder da nossa bancada e federação, e ele como líder do governo no Senado, temos tido uma relação extremamente ética, nunca convivi com ele em alguma relação que desabonasse, mas ele vai ter o direito de se defender e esclarecer todas as denúncias que estão sendo feitas
contra ele. Não, perfeito, eu entendi. Eu só queria esclarecer. O senhor acha que ele deve fazer essa defesa, que é direito dele e de qualquer outro cidadão, no papel de líder do governo ou afastado da liderança? O que é melhor para o governo do presidente Lula, politicamente falando? Eu acho que aí é uma prerrogativa muito pessoal do próprio presidente Lula. Se nesse momento ele entende que Jacques Wagner possa continuar como líder no Senado e, ao mesmo tempo, fazendo sua defesa, mostra e demonstra, de um lado, pode ter até desgaste político, mas mostra, de outro lado, uma relação do presidente que, nesse momento, até que prove o contrário, que se produza as provas que responsabilizam Jacques Wagner, ainda uma relação de confiança do presidente com Jacques Wagner, que não pediu ainda o cargo de líder no Senado. Então, é nessa interpretação que eu vejo do presidente Lula, até porque no passado ele foi vítima de muitas denúncias que depois foram todos arquivados os processos contra o ex-presidente. Portanto, eu acho que não há precipitação por parte do presidente, aguardando as mais informações e tudo, para tomar qualquer decisão. Nesse momento, pelo que a própria fala do Jacques Wagner, o presidente Lula mantém Jacques Wagner como líder no Senado Federal, líder do governo no Senado. Deputado, os nossos analistas querem conversar com o senhor. Eu chamo o Yander Porcela. Líder, boa tarde. Eu queria falar um pouco mais sobre essa eventual, possível CPI do Master, que foi ali a tônica da nota divulgada pela liderança do PT na Câmara e também esteve presente aqui nos seus comentários na entrevista. O presidente do Senado, do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, já deixou muito claro que não vai abrir nenhuma CPMI, nenhuma comissão parlamentar para investigar o Master no Congresso Nacional. Ele falou isso publicamente no plenário. Eu queria saber qual que vai ser a estratégia do PT, como é que vai ser essa negociação com Alcolumbre para que essa CPMI possa, enfim, ser aberta. Esse é um ponto. O segundo ponto é em relação ao calendário eleitoral. A gente já está agora na segunda metade de junho, a campanha eleitoral começa em agosto, então, com tão pouco tempo, como que uma CPMI do Master no Congresso Nacional poderia ter algum resultado nesse momento? Olha, Yander, nós hoje, se tivesse a reunião do Congresso para derrubada de vetos ou manutenção de vetos, uma primeira questão de ordem que nós já tínhamos com texto elaborado era solicitar novamente ao Davi Alcolumbre a instalação da CPMI. E cada vez fica mais claro o que nós denunciávamos lá atrás, que tínhamos duas organizações criminosas que estavam em curso num processo de negociação, daquela data que, de um lado, rejeitou a indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal da indicação de Jorge Messias, que derrotaram Jorge Messias, de um lado, num grande acordo que Davi Alcolumbre fez com Ciro Nogueira, com Flávio Bolsonaro, para, no outro dia, reduzirem drasticamente as penas dos golpistas do 8 de janeiro, que tentaram implantar ditadura no país. Naquele momento, eu reafirmo hoje de novo, essas duas organizações criminosas da implantação de ditadura, destruir o Estado democrático de direito, não respeitar o processo democrático do voto soberano e popular do povo brasileiro de um lado, e proteger do Banco Master. Na semana seguinte, veio as denúncias de Ciro Nogueira. Depois veio outras denúncias. Veio o áudio do Flávio Bolsonaro, em seguida, que até agora ele não consegue dar um argumento. Jacques Wagner vem, concede uma entrevista e faz sua defesa. Flávio Bolsonaro está com dificuldade. Então, quando não se instala a CPMI, cada vez mais mostra muitos envolvimentos de muitas lideranças nessa relação com o Banco Master. E precisa avançar as investigações. Você não vai ter CPMI ou tem um período eleitoral que vai atrapalhar, ou a Polícia Federal está fazendo a sua parte e nós queremos que continue investigando para esclarecer todo esse escândalo, o maior escândalo financeiro da história do país e essas relações
de amizade, de afetividade, inclusive, do próprio pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro, com Daniel Vorcaro. Diferente do Jacques Wagner, que diz que teve só dois momentos específicos com este sujeito. Então, nós estamos, como bancada, estamos muito sintonizados com o presidente Lula de dar autonomia para a Polícia Federal, dar autonomia para continuar as investigações e cada passo vamos dando para continuar pressionando para ter a CPMI. Porque se mesmo depois das eleições a CPMI pode continuar até final de janeiro, ou seja, teria tempo para contribuir ainda mais com as investigações da Polícia Federal. E doa a quem doer. Deputado, eu chamo César Feitosa para participar da nossa conversa. Líder, boa tarde. Num histórico muito recente dessas investigações sobre o caso Master, a gente viu ali no início uma crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal, 2 ministros sendo muito citados, os ministros, notadamente os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Depois a gente viu essa crise avançar para o Congresso, mais à direita, num primeiro momento com Ciro Nogueira, depois Flávio Bolsonaro, e agora a gente vê a primeira operação da Polícia Federal, nesse caso, sobre Banco Master, com um político de esquerda, Jacques Wagner, líder do governo. Queria entender se, de alguma forma, essa operação dificulta, e esse cenário todo, esse histórico, dificulta esse discurso que o PT tenta colar do Bolso Master, vinculando o caso Master com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao próprio Flávio Bolsonaro, diante dessas novas revelações, já que as suspeitas que recaem sobre Jacques Wagner, que são suspeitas, obviamente, ele não é condenado nesse momento, não deve ser condenado publicamente nesse momento, assim também cabe ao senador Ciro Nogueira e ao candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Portanto, o PT pretende continuar com esse discurso do Bolso Master e isso não perde aderência na população depois de uma operação dessas? Olha, César, qualitativamente é diferente as próprias denúncias. E o próprio Jacques Wagner está fazendo a sua defesa aqui e vai ter a oportunidade, inclusive, de produzir suas provas da inocência. Diferente de Flávio Bolsonaro, que é réu confesso. Ele confessou que recebeu 61 milhões. Ele confessou que é amigo de Daniel Vorcaro. Mais do que isso, ele produziu uma segunda prova, inclusive com depoimento e entrevista de Valdemar da Costa Neto, que ele foi, quando estava com a tornozeleira, preso domiciliar, ele foi lá para buscar o restante do dinheiro dos 134 milhões. Isso já significa que ele é réu confesso, ele diz que recebeu, que era para patrocinar para o filme, etc., etc., diferente do que está sendo essa operação. Então, eu acho que tem que deixar no tamanho certo desse debate. Segundo lugar, nós efetivamente temos que aprender com todo esse processo lá na origem. Quando, em fevereiro de 2019, os técnicos do Banco Central tomaram uma posição técnica que não poderia permitir Daniel Vorcaro ser dono de um banco, 10 meses depois, com Campos Neto, autoriza tecnicamente, com novos técnicos indicados, que poderia ser dono de Banco Master. E em seguida, lá no tempo, um diretor do próprio Banco Central envolvido num processo de corrupção e beneficiamento de Daniel Vorcaro, e ele vai buscando esses tentáculos na área pública, com Ibanez no Distrito Federal, com um rombo de 12 bilhões no BRB, com Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, estamos falando aí de 1 bilhão, no mínimo agora já está sendo falado em 3,6 bilhões de reais de servidores do Rio, Previdência, com todas as relações promíscuas com o Rio de Janeiro. Quando vem esse tipo de denúncia, tem que não absolutizar, não relativizar, não, tem que dar no devido tempo e no devido tamanho desse caso. De um senador que teve hoje uma operação, ele vai ter direito de defesa e de produzir suas provas de inocência, inclusive, e a Polícia Federal tem sua tarefa. Não tem como nós não continuar avançando, denunciando o Bolso Master, o Flávio Bolsonaro buscando dinheiro diretamente de Daniel Vorcaro, com tudo isso. E especificamente, individualmente, Jacques Wagner vai ter o direito de defesa. Agora, como governo,
como bancada, nós temos clareza. CPMI continua investigando o Banco Master para a gente, inclusive, tirar lições de tornar mais transparente, e nós temos posição clara da bancada, dessa absoluta forma de autonomia do Banco Central, não só beneficia o setor financeiro contra o setor produtivo brasileiro, mas permite isso que está acontecendo, que deu o Banco Master desde o governo do presidente Jair Bolsonaro, que precisou o presidente Lula, com Galípolo, liquidar o Banco Master. Então, nosso governo liquidou o Banco Master, nosso governo está dando autonomia para a Polícia Federal investigar, e se tem alguém nosso que está sendo denunciado, tem o direito de defesa, como todos os outros, diferente do Flávio Bolsonaro, que é réu confesso do crime dos recursos, que diz que recebeu e comprovadamente já tem recibos que comprovam essa relação promíscua, criminosa de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Líder, fugindo um pouquinho aqui do assunto do Banco Master, mas também continuando no tema do dia, como foi possível evitar a análise dos vetos pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre? A análise dos vetos do presidente Lula podia fazer com que surgissem novas bombas fiscais para o governo, né? Era uma coisa muito preocupante, a gente já tem pautas fiscais, bombas fiscais importantes lá no Senado Federal andando. A análise dos vetos do presidente poderiam fazer que surgissem novas bombas fiscais. Como foi possível impedir, fechar ali um acordo para impedir a análise desses vetos? Olha, Raquel, você traz uma questão central. Em período pré-eleitoral, muitas pautas bombas vêm para o governo se desgastar politicamente diante de categorias, diante de outros setores e tudo, como uma forma de luta política, mas de uma profunda irresponsabilidade. Irresponsabilidade fiscal, irresponsabilidade com o orçamento que nós, deputados e senadores, votamos no final do ano. E a gente cria pautas bombas para efetivamente tentar criar instabilidade econômica e num próprio mercado. Segundo lugar, quando tem várias tensões presentes nos vetos, derrubada de veto, e a gente começa a assistir que tinha possíveis vetos que seriam colocados para derrubar o veto para novas bombas, nós reagimos, eu reagi de manhã, para que a gente pudesse fazer alguma coisa, ou obstruir, ou pedir para cancelar enquanto não buscasse um processo de negociação. E se o Davi Alcolumbre quer contribuir democraticamente com 77% dos jovens brasileiros que querem o fim da jornada 6x1, 83% do povo, das mulheres brasileiras quer o fim da jornada 6x1 e 68% a 70% dos trabalhadores. Tem uma pauta central nesse momento para votar no Senado, que é o fim da jornada 6x1. Então, Davi Alcolumbre, se quer cumprir um preceito mínimo constitucional e de defesa dos interesses do Brasil, da sociedade brasileira, pauta essa PEC. E o resto, vamos segurar, vamos democraticamente discutir o futuro do Brasil num processo eleitoral, porque o que aconteceu semana passada e retrasada no Senado beira uma irresponsabilidade política, quando se vota 140 bilhões de impacto em propostas eleitoreiras, demagógicas e irresponsáveis, para não dizer criminosa. Porque o senador, quando vota a pauta bomba, foi ele que votou o orçamento. E ele sabe que não tem. Ele sabe que não tem. Mas quer colocar casca de banana para o governo ter que vetar, ter que se indispor com setores da sociedade nesse populismo irresponsável do Senado que produziu e que nós estamos tentando evitar também que ocorra na Câmara. Então, a questão, Raquel, é central. Vamos fazer o processo e o jogo democrático correto, dentro das regras democráticas, e, ao mesmo tempo, vamos continuar governando o país dentro das regras mínimas que nós decidimos no Congresso, que é o orçamento para 2026. Fora isso, é irresponsabilidade dos senadores e deputados que votarem essas pautas bombas para fazer proselitismo eleitoral. Deputado, nosso tempo já está acabando. Vou passar a palavra para o Yander Porcela para uma última pergunta. Yander.
Deputado, eu queria saber como estão as negociações com o presidente da Câmara, Hugo Motta, sobre aquele projeto que é considerado uma pauta-bomba, que renegocia as dívidas dos produtores rurais. Foi aprovado no Senado, agora a pauta da Câmara está destravada, depois que o governo retirou a urgência do projeto de lei do fim da escala 6x1. Então, em tese, esse projeto do agro já pode ir ao plenário. Há um compromisso de Hugo Motta de não pautar pelo fato de ser uma pauta-bomba para as contas públicas? Olha, eu não sei se tem esse compromisso na relação do Hugo Motta com o governo, mas pode ter certeza que espero, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores e da Federação, que essas pautas-bombas não interfiram no próprio processo eleitoral e não interfiram no próprio orçamento que nós votamos. E acredito que o Hugo Motta não vai ser irresponsável, como Davi Alcolumbre foi no Senado, de botar esse tipo de pauta para agradar alguns setores da sociedade e colocar uma situação de indisposição diante do próprio governo. Acredito que o Hugo Motta tem profunda responsabilidade fiscal com o nosso país, tem profunda responsabilidade com a economia brasileira e acredito que essa pauta não precisará ser colocada para se indispor com setores da sociedade ou fazer com que se prolifere esse populismo eleitoral, esse proselitismo. Todos sabem, é só fazer conta que não tem como honrar o que foi votado no Senado. Eu espero sinceramente, estou sendo aqui extremamente sincero, que o Hugo Motta, independente da própria negociação e o diálogo com o governo, para além do governo, a responsabilidade política e fiscal da própria economia brasileira. Espero que essa pauta seja arquivada dentro da Câmara e não prospere. Quero agradecer muito ao deputado Pedro Uxai, que é líder do PT na Câmara. Líder, muito obrigada pela sua conversa conosco aqui no Poder Expresso, uma conversa sempre tão direta, tão transparente, tão democrática. Obrigada, líder. Obrigado, Raquel, obrigado, Yander, obrigado, César, por essa oportunidade e vamos sempre, de forma honesta, verdadeira, pensar o melhor para o nosso Brasil. Um grande abraço.